Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente trata de assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos falar por que é que Jesus precisou nascer, por que ele precisou sofrer, por que ele precisou morrer e por que ele precisou ressuscitar. Fique comigo até o final desse vídeo e você não vai se arrepender. Por que Jesus precisou nascer? Por que é que ele precisou de sofrer? Por que ele precisou morrer? E por que Jesus precisou ressuscitar? Eu quero falar sobre isso com você hoje. Mas antes de eu falar, deixa eu dizer algo para você. Eu estou vendo que ainda existem pessoas aqui no canal que estão assistindo os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram no canal. É muito simples, é muito rápido. Basta você clicar agora aqui no botão de subscriber, ativar o sininho de notificações, fazendo assim você será o primeiro a ser notificado. E quando tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai estar cooperando conosco, ajudando-nos a trazer mais conteúdos para você. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: "E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Então daí vem uma pergunta: por que Jesus precisou nascer? Por que ele precisou sofrer? Por que ele precisou morrer? E por que é que ele precisou ressuscitar? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o porquê que Jesus precisou nascer. A Bíblia diz que Adão foi feito um ser humano perfeito, sem falhas, sem erros, sem culpa, sem pecado. Mas Adão, em uma parte da sua vida, um período da sua vida, ele escolheu pecar. Foi uma decisão dele. Então, como a natureza que ofendeu a Deus era uma natureza humana, era ser humano, para pagar então essa dívida que Adão havia contraído, precisava de alguém cuja natureza também fosse humana. Como Adão era um ser humano perfeito, então para pagar essa dívida, precisava de alguém cuja natureza fosse, primeiro, natureza humana, porém sem culpa e de dignidade perfeita. Em Romanos capítulo 3, verso 10 diz: "Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer." Então ninguém, desde Adão até agora, ninguém poderia se encaixar na autoexigência da natureza da redenção. A natureza humana e perfeita de caráter, natureza humana e um ser perfeito no seu caminho, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pecado. Por causa disso, só haveria um meio: Deus em Cristo se encarnar. A doutrina da encarnação é uma doutrina central do cristianismo. No contexto do cristianismo, encarnação é a crença que a segunda pessoa da Trindade, também denominada Deus, ou Filho, ou Logos, ou Palavra, se torna carne ao ser concebido do ventre de uma mulher, de uma virgem, que é também denominada Teótoco. A encarnação é um ensinamento teológico fundamental do cristianismo, baseado na interpretação do Novo Testamento. A encarnação representa a crença de que o Filho de Deus assumiu um corpo, uma natureza humana e se tornou simultaneamente homem e Deus. Na Bíblia, a referência mais explícita encontra-se na carta do evangelista João, João capítulo 1, verso 14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Segundo as instruções do anjo, o seu nome seria Jesus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 2: "Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Quem não confessa que Jesus Cristo se manifestou em carne,
esse não é de Deus, mas sim do sistema deste mundo. Neste contexto e nesse assunto que nós estamos falando, é importante passar para você várias referências bíblicas, pelas quais, através delas, você vai ter base para se sustentar. E a Bíblia diz num outro texto muito interessante sobre a pessoa de Cristo que rejeita a sua própria deidade, a sua posição para se tornar como um de nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em segundo lugar, por que é que Jesus precisou sofrer? Talvez você tenha feito essa pergunta várias vezes, por que ele precisou sofrer? A ideia do sofrimento de Jesus é conhecida como a paixão de Cristo. Os últimos dias de Jesus, ou a última semana de Jesus, chamada de Semana da Paixão, Semana de Cristo, a Semana da Paixão de Cristo, até a sexta-feira, o dia da crucificação do Senhor Jesus. Por que Jesus precisou morrer? Porque Jesus precisou morrer sofrendo. Essa seria a pergunta mais adequada. Por que ele não morreu de morte natural? Por que é que ele não morreu de velhice? Por que ele não morreu como alguns do passado, como José, como Davi, como Abraão? Por que é que Jesus precisou morrer sofrendo? E não só isso, não se espante, mas essa também é uma doutrina central da redenção. Jesus precisava morrer como um malfeitor. Jesus teve a morte de um fora da lei. Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi sentenciado. Jesus cumpriu a sentença morrendo como um bandido, como um ladrão. Essa era a sentença dada por Roma para os piores bandidos da época, para os piores malfeitores. A sentença dos judeus para malfeitores era morte por apedrejamento. Mas os judeus não queriam sujar as suas mãos para que eles não ficassem impuros na comemoração da Páscoa. Então os judeus da época meio que terceirizaram a morte de Jesus. E no Império Romano, a pena capital não era a morte por apedrejamento, mas por crucificação. Então nos fica a mesma pergunta. Então por que Jesus precisou sofrer e morrer sofrendo? Porque Jesus precisava experimentar a mais dura pena, o maior sofrimento, do mais terrível homem, do mais terrível pecador, e sofrer e morrer como um pecador terrível, para que o preço do pecado fosse pago à altura da terrível queda do homem. E aqui eu quero deixar um grifo meu. Por isso, meu irmão, por isso, meus amados, Deus abomina o pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Então Jesus precisava passar por esse martírio. Jesus morreu como o pior dos pecadores, salvando os piores pecadores daquela época, e ainda ele continua salvando. A mensagem do sofrimento de Jesus tem uma mensagem muito importante. E a mensagem é que o pior pecador do mundo pode ser resgatado por causa do sofrimento e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por último, por que Jesus precisou ressuscitar? Por que Jesus precisou ressuscitar depois de ter passado esse martírio, passado esse sofrimento, passado pela morte? Por que ele veio então a ressuscitar? Por que ele se levantou de dentre os mortos? Porque na ressurreição de Jesus, ele venceu a morte. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E agora nós podemos começar a entender e ver por que é que Jesus precisou passar por todo esse processo. Por que é que ele precisou sofrer? Por que é que ele precisou morrer sofrendo? Por que é que ele precisou morrer? E por que é que ele precisou ressuscitar? E na ressurreição, Jesus nos deixou uma esperança, a esperança de ressuscitar com ele. Atos capítulo 2, verso 24, diz que quando Jesus morre, ele paga a nossa conta. E quando ele ressuscita, ele vence a morte. Tá aí para você a nossa explicação sobre por que Jesus precisou nascer, por que é que ele precisou sofrer, por que ele precisou morrer e por que Jesus precisou ressuscitar. Espero que tenha gostado e você já sabe o que fazer. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações e lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração, tchau, shalom, naim hakir lehitraot.